a oração mais ousada da história. E esta oração está registrada em Efésios capítulo 3, versos 14 a 21. Vamos ouvir a leitura desse texto. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós queremos tratar com você desta oração belíssima e tão profunda que o apóstolo Paulo fez quando estava preso em Roma. Ele estava algemado, com a sua liberdade tolhida, impedido de viajar e pregar nas igrejas, nas cidades, mas ninguém pôde deter este homem de orar. As pessoas podem colocar algemas em você, as pessoas podem prender você, mas as pessoas não podem impedir que você fale com Deus, que você ore. E nesta oração, Paulo chega a uma situação que eu penso de fervor, de entusiasmo, de arroubo, tamanho que nós não podemos sequer compreender a profundidade desta oração. E Paulo diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por que ele está de joelhos se um judeu orava de pé? É porque ele está pensando na grandeza do plano salvador de Deus. O Deus que nos escolheu, o Deus que nos tirou da morte, o Deus que juntou judeus e gentios num único povo, derrubando o muro da separação. O Deus que revela que em Cristo Jesus, homens, mulheres, gentios e judeus transformados formam a única igreja viva e verdadeira, o corpo de Cristo, as ovelhas de Cristo, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Paulo está mostrando que agora ele vai fazer um pedido para Deus, para que Deus atenda esse pedido, segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus não é apenas um atributo de Deus. Deus tem atributos que Ele comunica a nós, como a sua santidade, seu amor, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia. Há outros atributos que Deus não comunica a nós, só Ele tem. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Glória representa a somatória de todos os atributos de Deus na sua manifestação máxima. Paulo está pedindo para que Deus use tudo quanto Ele tem e tudo quanto Ele é na resposta à oração que vai fazer. Qual é o pedido dele? Que você e eu sejamos fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Você e eu precisamos de poder. Poder porque nós somos fracos. Poder porque lidamos com o inimigo perverso, que é ladrão, que é assassino, que veio para roubar, matar e destruir. A nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então nós precisamos de poder. Poder para vivermos uma vida santa. Podermos para viver uma vida piedosa. Poder para pregar. Poder para perdoar. Poder para morrer. Paulo prossegue e diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
É necessário que o Senhor Jesus Cristo habite no seu coração de uma maneira plena, porque a palavra habitar aqui é muito curiosa. Não é habitar de uma habitação temporária, como você vai e se hospeda num hotel por um final de semana e depois vai embora. Ou como aquela pessoa que está de passagem, um estrangeiro. A palavra habitar aqui é habitar como um morador residente, pleno, é o dono da casa. Isso significa que Jesus deve habitar no seu coração, na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Ele vai lá e é o dono da sala, do seu lazer. Ele é o dono do seu quarto, da intimidade. Ele é o dono do seu escritório, onde os seus negócios são feitos. Ele é o dono capaz de precisar, se preciso for, fazer uma reforma nessa casa, jogar fora o que não presta nessa casa. Ele precisa ser o dono pleno da sua vida e habitar com todas as chaves e cofres do seu coração, para que ele seja absolutamente o Senhor da sua vida. E desta maneira, quando você tem Cristo sendo o Senhor e o dono do seu coração, você vai estar arraigado como raízes profundas como uma árvore e plantado, alicerçado como um prédio que tem alicerce sólido de amor. É quando Cristo domina a nossa vida que nós amamos. Amamos aqueles que pensam diferente de nós. Amamos aqueles que não amam a nós. Amamos até aqueles que nos perseguem. Sem Cristo sendo o dono da nossa vida, nós vamos gostar de um e desgostar do outro. Nós vamos amar um e odiar o outro. Nós vamos acolher um e repudiar o outro. É necessário que Jesus Cristo habite plenamente no nosso coração para nós amarmos assim. Mas Paulo prossegue nessa oração e diz que nós precisamos também compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Este amor que excede todo o entendimento. Quantas vezes a gente passa pela vida sem meditar no grande amor de Cristo por nós. O apóstolo Paulo chegou a dizer que o amor de Cristo me constrange. Ele sendo Deus se fez homem. Ele sendo transcendente se esvaziou. Ele sendo o rei da glória se humilhou. Ele sendo o rei dos reis se tornou servo e suportou morte de cruz. Ele não levou em conta a vergonha da cruz, mas com determinação e até com alegria, ele caminha para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. Isso foi por amor. Quando você estiver pensando aí no seu coração, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, a minha vida não tem valor, a minha vida é tão sem sentido, tão vazia, saiba disso. Jesus amou você e a si mesmo se entregou por você para dar a você a vida eterna. Paulo está orando para que você compreenda quão grande é o amor de Jesus por você. Quanto mais você pensa, medita, mais você se encanta com esse amor e ele é inesgotável. Mas Paulo, penso eu, chega no ápice desta oração. Eu acho que nada existe mais audacioso do que esse pedido. Ele ora para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, se Deus é transcendente e Deus é, Ele é maior do que tudo quanto existe. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior do que o universo. Não há um centímetro desse universo onde Deus não possa dizer isso aqui é meu, eu criei, estou aqui. Pois agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus vai encher sua mente, seu coração, sua razão, suas emoções, sua vontade. Você vai ser completamente plenificado da presença gloriosa de Deus na sua vida. E se você pensa que Paulo ousou demais,
Ele segue no verso 20 dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos eternos. Eu quero dizer para você que Deus tem mais para você. Deus tem infinitamente mais para você. Você pode conhecer a Deus, ser pleno da presença de Deus e viver uma vida superlativa, abundante, a própria vida eterna. Eu vou orar com você nesse momento. Deus, eu te peço que tu abras os olhos do nosso coração, revestindo-nos do poder do Espírito Santo, para nós amarmos, para nós compreendermos o teu amor por nós, a fim de sermos tomados de toda a tua plenitude, para vivermos de modo digno do teu nome. É o nosso pedido e a nossa oração em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o descanso da alma. E vamos basear esta mensagem em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Vamos ouvir a leitura deste texto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Conforme nós havíamos conversado com você na introdução deste programa, eu quero falar sobre o descanso da alma. E o texto de Mateus 11, 28 a 30, que você acabou de ouvir, trata deste assunto tão importante. Talvez você tenha estado cansado, não só fisicamente, porque o cansaço físico ele pode ser bem resolvido com uma boa noite de sono. Mas há um cansaço mais complicado, que é o cansaço emocional, que é a fadiga existencial, que é a sobrecarga espiritual. É claro que quando Jesus faz esse convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele não está pensando prioritariamente nesse cansaço físico. Mas esse cansaço que o pecado produz, essa angústia que vai sufocando você, esse desespero que vai tomando conta da sua vida, essa fuligem emocional que vai grudando na sua alma e vai tirando o brilho dos seus olhos, vai arrancando de você o vigor para a vida. Então hoje eu quero tratar com você deste importante assunto. Aqui há um convite de Jesus. E o convite é claro, eloquente, pessoal, é para você. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Este mundo cada vez mais violento, as pessoas cada vez mais egoístas, as famílias cada vez mais enfraquecidas, o país cada vez mais mergulhado em crises e mais crises e mais crises. Você olha para o cenário mundial e não vê uma janela aberta, você não vê uma luz no fim do túnel. Os países ricos, os países pobres, todos mergulhados em crises. As pessoas ganhando dinheiro e não tendo sentido para a vida, tirando a própria vida. As pessoas mergulhadas nas drogas, as pessoas mergulhadas no misticismo, as pessoas adorando ídolos vãos. Você olha para esse cenário cinzento e diz: eu estou cansado. Estou cansado. Então é para você esse convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez você está cansado e sobrecarregado com muitos pesos. Ansiedade, medo, angústia, desespero, solidão, vazio. Talvez você está cansado dos seus pecados. Você bebe todas as taças dos prazeres e sai mais frustrado ainda. Você bebe e se embriaga e volta mais amarrotado para casa ainda. Você curte todos os prazeres da vida e fica mais sem sentido
de viver ainda, porque isso não dá significado à sua história. Se você está frustrado, cansado e sobrecarregado, esse convite é para você. Mas talvez você tenha uma vida boa, você é uma pessoa íntegra, trabalhadora, honesta, cuida bem da sua família, é respeitado pelos seus amigos, tem uma vida, humanamente falando, tudo certinho. Mas essas coisas todas não estão satisfazendo você. Sabe por quê? Você tem um vazio dentro de você com o formato de Deus. Coisas não satisfazem. Dinheiro não satisfaz. Amigos não satisfazem. Nem a família. Você tem necessidade de Deus. Você precisa de Deus. E se você está sobrecarregado, esse convite é para você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas aqui não tem apenas um convite, aqui tem uma promessa. E Jesus Cristo diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus tem um descanso para você. Um descanso que uma noite de sono boa não consegue oferecer a você. Um descanso que férias nos lugares mais bonitos do mundo não podem oferecer para você. Um descanso que remédios ansiolíticos não podem oferecer para você. Um descanso que as experiências mais deleitosas da vida não podem dar a você. Esse descanso só Jesus pode dar a você. De que maneira? Ele vai perdoar os seus pecados. O que cansa é o pecado, sabia? Não é o trabalho. Trabalho é um deleite. Trabalho renova o seu ânimo. Você chega cansado e deita e dorme, no outro dia você está novo outra vez. Mas o pecado cansa. O pecado escraviza. O pecado oprime. O pecado machuca. O pecado tortura você. É um chicote impiedoso. É uma masmorra escura. E Jesus é o único que pode socorrer você, aliviar você, perdoar você, libertar você, transformar você, fazer tudo novo na sua história. Mas Jesus tem algo mais a oferecer para você. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele está dizendo o seguinte, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe que o jugo é uma canga e é muito usado no campo, na agricultura, quando você coloca dois bois debaixo de uma mesma canga. E aí eles caminham juntos, trabalham juntos, se empenham juntos. Quando eu caminho sozinho, eu me perco. Eu não tenho uma direção segura. Eu sou fraco. Mas se eu tenho Jesus do meu lado, Ele me dá propósito de vida. Ele me fortalece. Ele me anima. Ele me encoraja. Ele me dá poder. Ele me dá direção. Ele dá sentido à minha vida. Você precisa de Jesus como seu salvador, como seu amigo, como seu conselheiro, como seu consolador, como aquele que vai pegar você pela mão, guiar você com o seu conselho eterno até receber você na glória. Então Jesus quer também ser o seu mestre. Ele diz assim, aprendei de mim. Talvez você está escutando muitas vozes, muitos conselhos, muitas propostas, muitas ideologias, muitas filosofias, muitos caminhos, pois Jesus quer dar direção à sua vida. Escute-o, obedeça-o, honre-o, curve-se diante dele e receba-o como seu salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Ele vai ser o seu guia, o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu conselheiro. Ele vai tomar você pela mão e dar rumo seguro e certo à sua vida. Está lançado o convite a você. Não sou eu que faço o convite, é o próprio Senhor Jesus. Eu sou apenas o canal para que esse convite chegue a você. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso Deus, convida você agora. Vinde a mim, você que está aí cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Eu tenho descanso para a sua alma, eu tenho paz para a sua mente, eu tenho alegria para o seu coração, eu tenho a vida eterna para você. Agora mesmo, você pode receber este presente de Jesus, de graça, pela fé.
Não custa nada para você, porque custou tudo para Ele. Ele foi à cruz por amor a você. Ele morreu pelos seus pecados, para dar a você perdão e vida eterna. Eu vou orar por você nesse momento. E talvez agora, aí no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, talvez você agora tenha um momento mais importante da sua história, onde você vai acolher esse convite de Jesus e vai ter descanso para a sua alma. Ore comigo aí onde você está. Deus, eu quero te dar graças, porque agora eu acabo de ouvir este convite de Jesus. E eu te peço, Deus, que tu toques o coração daqueles que estão nos assistindo, para que eles possam entender a urgência de receber esse convite e de atender esse convite, para que tenham descanso, para que tenham salvação, para que tenham a vida eterna. Assim oramos em nome de Jesus.